Um Dedo de Prosa, o seu canal no YouTube, traz a cada semana uma nova história, emoção à flor da pele, para rir e para se emocionar, entender melhor a vida e o seu próximo. Já somos mais de 2.000 inscritos. Agradeço sua participação. Você é nosso maior legado. Continue compartilhando nosso conteúdo. Deixe seu like. Se inscreva se ainda não for inscrito. Acione o sininho para novas notificações. E, se possível, visite nossa loja. Então, meu nome é José Carlos Pereira dos Anjos, mas todo mundo me conhece como Zé Carlos. Zé Carlos. Nasceu onde, Zé? Eu nasci aqui em Ribeirão Pires, né? Que a gente não tem maternidade. Eu nasci em Ribeirão Pires em 1974. 9 de 8 de 74. Pra você ver, esse ano eu faço 50 anos. 50 anos de Rio Grande do Sul. Eu fiz 60, né? É a coisa que... Não, a gente gosta, né? Nós subimos a sua rua aqui pra dar de Venotral. Era verdade. É bacana. Mas você é daqui, de Ribeirão, de Rio Grande, mas os seus pais são imigrantes, não? São imigrantes lá do Nordeste? Não, o meu pai é de origem... Meu pai é de Minas Gerais. De Minas. De Ponte Nova, Teixeira, daquela região. Ah, tá. E a minha mãe é portuguesa, a minha mãe é de Portugal. Ah, tá. Minha mãe é senhora de português. Dá um pão de queijo danado aí, né? Minha mãe veio para o Brasil, acho que ela tinha 19 anos. 19 anos. Ela está com 81, vai para 82. Seu pai é um dos fundadores da Vila Lopes, né? É, meu pai chegou aqui em 73. 73. É, meu pai trabalhava na Estrada de Ferro. Bacana. Inclusive, seu pai trabalhou com a gente lá em casa, sim, né? Sim, muitas vezes. Trabalhei com vocês, trabalhei na estrada com seu pai. Seu pai era o pedreiro lá, seu pai era o pedreiro nosso. Sim, é verdade. Né? Os meninos estudou comigo, né? A Lucy estudou com você. Estudou comigo. Tá, que bacana. Bacana mesmo. E aí você vem de uma família pra cá, de portugueses e mineiros. Quantos irmãos? Nós somos em 9, né? E meu irmão faleceu. Tem 2 anos que o Paulo faleceu. E agora nós somos em 8. Nós somos em 9 porque ele sempre tá no coração da gente, né? Bacana, bacana. E aí você estudou aqui? Estudei a vida toda Rio Grande do Sul. Né? Vida toda Rio Grande. Antigamente era Raquel Silveira no centro, né? Estudei lá. Depois eu estudei aqui na creche da Vila Lopes, na escola. E saí daqui para a faculdade. Aí eu me formei, né? Estudei a vida toda Vila Lopes aí. E se formou em quê? Eu formei em Direito. Em Direito? Mas um advogado, então? Na verdade, eu sou bacharel. Bacharel. Na verdade, eu não tenho... Eu não sei porquê. Até hoje eu não tive a vontade. O estímulo de falar assim, vou fazer o exame da ordem. Eu nunca pensei em fazer. E como é que era isso aí? Vila Lopes, nessa época de você aí, estudando... 1980, né? Mais ou menos. 82. 82. 82, né? Primeiro ano. Nossa, era bom, né? Minha primeira professora. Eu encontro ela e ela falava, pelo amor de Deus, não falei que eu fui só professora, não. Mas ela tá bem, graças a Deus, né? Era ruim, mas era bom, né? Ruim porque as estradas eram de terras, muita lama. O ônibus que hoje faz o Euclor, nossa, muitas vezes a gente tinha que ir de a pé, né? Eu trabalhava em Ribeirão, muitas vezes a gente tinha que fazer metade do percurso de pé, né? Porque o ônibus não vinha. Mas eu acho que tudo é uma época, né? Aquela época era boa, eu gostava muito, a gente brincava de esconde-esconde, pega-pega, ficava à noite na rua. Era. Aí tinha as histórias do Vila Lopes, do Vai Cadela, do Alemão. Do Vai Canela. O Vai Cadela, né? O Alemão, o Pepé, o Dorfão, o André, que era filho do Vai Cadela. Isso. Altas confusões aqui no Vila Lopes. O Alemão, que tinha igrejinha aqui do lado, lembra? Exato. Ficava jogando pedra lá embaixo, na casa do Vai Cadela. Era muito. A Vila Lopes era muita história, né? E a gente sente saudade das pessoas que partiram, né? Muita gente partiu, igual meu pai, o seu pai. Exato. Várias pessoas aí de antiga que estão partindo, que partiram, estão partindo. É tudo época. E por isso, né, a gente tem que aproveitar a vida, né? O máximo, né? Sim, com certeza. Vai passar. Mas eu gosto da Vila Lopes, amo a Vila Lopes, amo o Rio Grande da Serra, né? A gente tem aqui muitos amigos aqui. A gente também tem agora... Estamos no segundo mandato de vereador, vamos tentar o terceiro mandato agora. Vamos chegar até lá. Mas antes você fez o quê? Você se formou aqui, trabalhava onde? Mas antes começou quando meu pai trabalhava na Estrada de Ferro. E aí ele teve um acidente, né? Caiu um dormente no rosto dele em 1982. Eu tinha 7 anos. Aí meu pai ficou afastado, se recuperou, ficou afastado. Aí ele desculpa, aí ele voltou a trabalhar, aí ele foi ser guarda. Na verdade, ele ficou como guarda lá, vigia da estação Guapituba. Guapituba. Tinha inaugurado a estação Guapituba, entre Mauá e Ribeirão Pires.
Ele ficou lá um tempo, depois ele saiu e aí ele foi obrigado a ter uma outra renda. Aí ele montou o Ferro Velho, por isso que aqui no Vila Lobos a gente sempre fala, o Ferro Velho. Filho do seu Zé de Ferro Velho, o irmão do Luiz do Ferro Velho. Né? Sim, então a gente é conhecido por causa do Ferro Velho aqui. Então meu pai montou o Ferro Velho e a gente começou a ajudar ele. Então as pessoas me conhecem do tempo que a gente puxava carrinho aqui no Vila Lobos. Você mesmo deve ter cansado de me ver lá carregando sucata com meu pai num carrinho de geladeira e tal. Sim. E aí foi essa história. Aí eu fiquei um tempo, aí depois eu fiquei maiorzinho, aí eu trabalhei na Ikeda, né, que era um despachante Ikeda aqui, que era o escritório contábil, né? Que naquela época tinha despachante, né? Tanto para fazer documento de carro, contabilidade dos comércios e tal. Aí eu trabalhei um tempo lá. E aí quando eu fiz 18 anos, eu estava entrando na Polícia Militar. Aí eu comecei a fazer todos os exames da Polícia Militar, tal. E aí nessa época, aí eu fui trabalhar com um deputado na Assembleia Legislativa, né? Me convidou o deputado Nelson Fernandes na época, foi vereador no Guarujá, presidente da Câmara do Guarujá. E aí me convidou para ir para a Assembleia Legislativa, aí eu fui, e aí eu comecei esse lado político. Que aí quando eu cheguei na Assembleia, eu cheguei lá cru, não sabia nada de política, e a gente vai aprendendo, vai atendendo as pessoas, vai pegando amizade. Mas como surgiu essa vontade de ser PM, de ser guarda rodoviário? Né? Eu tinha, nossa, até hoje eu tenho. Eu acho bonito, eu acho muito lindo a viatura da Polícia Rodoviária. O fardamento, o cap. Nossa! Né? E depois é engraçado, outro dia eu conversando com o capitão da Polícia Militar, e esse capitão ele tinha passado por vários pelotões da Polícia Militar, inclusive na rodoviária. Sim. Aí ele falou, rapaz, você não sabe a sorte que você tem na sua vida. Porque Realmente, ser rodoviário não é fácil. fácil. Aí ele deu uns exemplos lá, e ele falou, meu amigo, até para ir no banheiro é difícil ser rodoviário. Ainda mais quando você está num trecho grande. Aí, mas não foi da vontade de Deus que eu fosse policial militar. Sim. Estamos aqui, né? Chegando aos 50, né? Nessa época aí, tinha muito... As empresas eram mais ligadas ao ramo automotivo, por causa da Volks, da Ford, Mercedes, etc. Tal. Você nunca trabalhou em empresas assim, metalúrgicas? Não, nunca tive oportunidade. Você traçou um outro caminho aí. Aliás, Deus preparou esse caminho, porque nunca tive oportunidade. Trabalhei no escritório contábil, entreguei jornal, fiz várias coisas, mas não trabalhei nunca numa empresa. Entendi. Né? Aliás, trabalhei assim, fazendo frete, por conta que eu tinha um caminhãozinho e eu fazia alguns fretes para algumas empresas, mas não diretamente na empresa. Entendi. Bacana. Então você foi talhado mesmo, seguiu uma sequência que desembocou na política. Na verdade tinha uma época que eu até desisti da política, né? Tinha uma época que eu falei, não quero mais ser candidato. Aí foi na época que eu ajudei o Guerra, né? O Guerra era vereador. Aí eu ajudei o Guerra numa época, aí eu acabei ficando com ele uns 3, 4 mandatos, aí fui diretor da Câmara, trabalhei na prefeitura, fui chefe de setor de ambulância. Na Alesp você ficou quanto tempo lá? Fiquei lá 4 anos. 4 anos? 4 anos. Nossa, é um tempo, é um mandato, hein? É um mandato, Aí depois ele não tentou a reeleição, aí acabou que, no final do mandato dele, ele não quis mais a reeleição e acabou que a gente saindo, né? Mas ajudei outros deputados, né? Tive contato com outros deputados, não trabalhei mais na LEP, mas tive contato com outros deputados que ajudaram bastante em algumas situações aqui em Rio Grande da Serra, né? É interessante que você conhece aí a política no seu mais alto nível, né? Não chega a ser mais alto nível, que eu acho que o mais alto nível seria lá Brasília, né? Né? Mas aí você já conhece um outro estágio de coisa, né? O político tendo condições, tendo muitos assessores. São Paulo, a Assembleia Legislativa é uma escola, né? A gente aprende muito lá, né? Com os deputados, com os assessores, né? O dia a dia da LESP, como funciona a parte legislativa, a parte de orçamento, né, de emendas, então a gente tem um bom conhecimento aí da questão legislativa, né? E agora também, como vereador também, você conhece todo o processo legislativo, né? Sim, o que faz é que aqui você, vamos falar a verdade, Rio Grande da Serra só tem 13 vereadores, a maioria não tem, ou todos têm um assessor, pelo menos um. Nós não tínhamos, né? No meu primeiro mandato nós não tínhamos assessor, agora nós temos um assessor, cada vereador tem direito a um assessor. Tem direito a um assessor.
O que já é mais um custo aí, né? Bom, mas aí é muito pouco, né? Porque na Alesp, quantos assessores a pessoa tem? Nossa, o gabinete de deputado chegou, nós tínhamos mais de 15 lá. Mais de 15 assessores. Mais de 15 assessores. Hoje eu não tinha de falar a quantidade, mas na época nós tínhamos em 15, né? Éramos em 15 lá. Nossa. Fora universidades que você tinha acesso à informação, etc Muito, e tal. muito. Um caminho enorme, né? Mas eu vou falar para você, a assessoria é importante. Não, ela é fundamental, né? Porque... É importantíssimo. É que, na verdade, o que eu sinto falta na política é da presença da população participar mais da política. Então, eu, como fiquei na Câmara, né, eu entrei na Câmara Municipal em 2009 como diretor, saí de lá em 2016 por conta da minha eleição de vereador, né, minha primeira eleição de vereador, né. Então, a gente conhece como funciona lá. E a gente vê a falta que a população faz, Noel, na discussão política. Então, eu sempre falo para as pessoas que a política tem que ser mais participativa por parte da população. E as pessoas têm que começar a saber disso. Se ela participar, ela vai saber, ela vai até orientar o vereador, né, os políticos. E é isso que a gente sente falta hoje da política, a participação popular. Então, nisso aí eu poderia dizer que a falta de liderança também é uma coisa abissal, né? A gente tem uma falta de liderança aí terrível. Mas voltando a falar aqui, nessas comparações que a gente está fazendo da Alesp para o trabalho hoje, quanto tempo você teve da Alesp e quanto tempo para ser o seu primeiro mandato como vereador em Rio Grande? Meu primeiro mandato na Alesp, quando eu fui de assessor, foi em 1994. Aí saí lá em 98, né? Aí depois eu fiquei um tempo fora, entrei na prefeitura de Rio Grande da Serra. Sim. Depois, em 2016. Em 2016 eu fiquei primeiro suplente de vereador aqui em Rio Grande da Serra, com 500 votos. Sim. Então você vê quantos anos que a gente trabalhou para poder chegar no mandato, né? Sim, com certeza. E essa caminhada é uma caminhada difícil, assim. Como é que você chegou? Já era uma coisa que você tinha no íntimo? Fazer uma carreira política? Na verdade, eu sempre gostei de ficar nos bastidores, né? Então eu sempre trabalhei nos bastidores. E quando eu fui para a Assembleia Legislativa, eu aprendi a fazer essa questão dos bastidores. Então, exemplo, o deputado que eu trabalhei, ele foi vereador no Guarujá, presidente da Câmara, foi 2 mandatos de deputado e depois foi candidato a prefeito lá. Então a gente sempre trabalhou nos bastidores. Quando eu vim para cá, para a prefeitura, eu também fiquei nos bastidores, e quando eu fiquei na Câmara, eu também fiquei nos bastidores. E aí quando o Guerra, né, se lançou candidato a prefeito, e automaticamente me lançaram vereador. Sim. E aí a minha grande surpresa, por quê? Porque eu nunca pensei, eu falei, não pensava em ser vereador. Sim. E aí o que eu sempre agradeço a Deus e agradeço às pessoas que me confiou o voto, Noel, é que eu tive 500 votos. Então você vê, eu fui o 7º vereador mais votado, de 230 candidatos a vereador. É bom você explicar, né? É bom explicar, porque o coeficiente em Rio Grande da Serra não é tão grande assim, tão astronômico assim, né? 500 votos já é uma votação expressiva. Mas aí porque um exemplo, faltou 18 votos para que eu e o Maciel fôssemos eleitos vereador. Então o Maciel foi eleito com 537, eu tive 500, mais 18 votos, nós dois éramos vereador. Sim, entendi. Por conta da legislação eleitoral, da proporcionalidade, do coeficiente eleitoral, que a gente tem que estudar, acertar o partido para poder ganhar a eleição. Sim. Entendeu? Então você vê, eu fui o 7º mais votado. E por quê? Porque eu sempre respeitei as pessoas, sempre atendi bem as pessoas confiaram em mim e a gente teve uma votação expressiva. Depois, numa articulação política com o ex-prefeito Maranhão, eu assumi a cadeira de vereador, fiquei 2 anos consecutivos no mandato e graças a Deus em 2020 nós fomos honrados aí pela população com 508 votos, né? Então a gente tem um trabalho muito forte junto com a população, a gente sempre está nas ruas, sempre está nas feiras. Então vamos entender aqui. Então você primeiro teve um mandato que saiu, você era o suplente? Era o suplente, fiquei suplente. Você teve esse mandato por 2 anos? Fiquei 2 anos no mandato. E aí você veio para a reeleição? Vim para a reeleição e fui eleito com 508 votos. Sim, entendi. Com a pandemia, né, com toda essa situação. Sim, entendi. Mas foi um momento difícil da pandemia, mas a gente não se acovardou, Noel. A gente sempre estava na UPA, sempre estava nas UBS, sempre estava aí defendendo a população, né? Mas foi um momento tenso. Eu lembro que eu chegava em casa e a gente não podia abraçar os filhos, não podia abraçar a esposa, já tinha que ir direto pro banheiro, tomar banho, fazer higienização, para depois sim, né, poder abraçar os filhos, a esposa. Foi um momento difícil para toda a população, né? Então, essa história de entrar o primeiro mandato, que na realidade é pela metade de um mandato, não é?
Como é que foi para você, assim? Como é que o primeiro ano de emprego, né? Ou você já tinha uma vivência, já estava lá olhando como é que era? Eu sempre tive uma vivência, né? Igual eu falei para você, a gente sempre teve nos bastidores, né? Então, como diretor da Câmara, a gente sempre lidou com os 13 vereadores. Na época que eu fui diretor do início, eram 9 vereadores, depois passou para 13. Mas a gente sempre teve uma vivência lá, então já tem experiência, já conhece a casa. Então você era diretor? Eu era diretor da Câmara, diretor administrativo da Câmara de Rio Grande do Sul. Diretor administrativo. Onde a gente aprendeu muito, né? Muito lá. Imagino que sim, né? Deve ter sido uma escola aí, junto com a Alesp e tudo. E o que você juntou? Como eu ainda vou voltar lá, não vou falar do seu mandato, porque quando a gente entrar não vamos sair mais, né? Tá bom. Então volta lá. Mas quando você entrou para ser diretor administrativo da Câmara, o que a Alesp, esse ensinamento da Alesp te trouxe? Já que você ia lidar com o executivo, né? O primeiro momento, né, o que as pessoas têm que entender, eu sempre falo para as pessoas isso, a gente tem que ver que na política nós temos 2 momentos. O primeiro momento é aquele momento que você é o período eleitoral, que é uma coisa cultural do brasileiro, né? Vai todo mundo para a rua pedir voto, né? As pessoas pedem as coisas, as pessoas sempre perguntam para o candidato o que vai fazer, o que não vai fazer, e o candidato vai ali trabalhando de acordo, e aí é muito pessoal de cada um. Esse é o momento. O outro momento é o momento administrativo, que são as leis. Então, vou dar um exemplo para você prático hoje. Hoje eu estive na UBS, e aí conversando lá com a assistente social, a gente estava falando sobre uma situação, eu pedi para ela a lei. Então, quando eu peguei a lei, o que ela tinha dúvida, eu já sanei no artigo 6º da lei, né, uma lei específica lá que a gente estava conversando. Então, é o momento da lei. Então, o político tem que saber o seguinte, depois do período eleitoral, ele tem que lidar com a lei, com o orçamento. Então, isso me trouxe essa experiência, né, tanto lá de trás como agora na parte de diretor. E também a questão de você saber lidar com as pessoas. Então, assim, Noel, a gente tem que respeitar as pessoas, a gente tem que entender as pessoas, sentar, conversar, entender cada movimento. Porque cada pessoa tem um pensamento e se expressa de uma forma diferente da outra. Sim. Então, o que eu aprendi nesses anos de política é lidar com a população. É a gestão de pessoas. A gestão de pessoas, por quê? Porque você vai lidar com o jovem, você vai lidar com o idoso, com o homem, com a mulher. Então, cada um tem uma situação. E você tem que entender cada um e a pessoa tem que se expressar para você entender o que ela quer e no que você vai poder auxiliar ela. Sim. Então eu sempre tive isso comigo. Entendeu? Eu não entendi que você me respondeu a pergunta que eu fiz. Porque você fez um compilado aí um pouco que para mim, vou tentar entender, né? Vamos de novo. Mas é assim, o que eu falo é assim, quando você é administrativo, você está lá como diretor da Câmara, você é executivo, você executa, para que a Câmara funcione. Sim. É sessão, é o cafezinho, é executivo. Sim. Olha lá o prédio, limpeza, etc. É a ordem do dia. Exatamente. Eu imagino que seja isso que um executivo da Câmara faça. Uhum. Quando você é vereador, já é outra coisa, é outro trâmite aí que depois mas eu expliquei para você o que mais ou menos eu imaginei. Sim. E aí eu te perguntei, o que seria, já que você trabalhou na Alesp e que você viu toda a organização lá, por ter muito mais o cargo de vereança, né, que é o deputado, né, que lá sobe para deputado, por ter muito mais deputados, eu imagino que deva ter te dado algumas noções de como estudar as leis. Para quem assiste online e para quem vai lá na Câmara, a gente ouve muito os vereadores falarem casa de leis, uma coisa que a gente fica imaginando. Então, aqui é que se faz as leis. Mas o que vocês menos fazem é leis lá em Rio Grande da Serra, né? Eu assisto muito e vocês, depois eu vou te cobrar um pouquinho isso aí, mas o que menos vocês fazem é leis, de repensarem as leis, de olharem o tempo, de acertar algumas coisas. Bom, mas vamos lá. O que eu te perguntei era mais ou menos isso aí. Como é que é administrar uma casa, uma vereança, já que você teve os 2 exemplos aí, o exemplo do Estado e o exemplo do município? Então, Léo, pelo que eu entendi da sua pergunta, é assim, lá na Assembleia Legislativa, quando eu fui assessor deputado, a função lá é mais específica. Né? Então eu tinha uma função lá específica, né? Sim. Que é você atender os munícipes, atender a população do Estado de São Paulo quando eu estava na Assembleia, as demandas vão chegando, né? Sim. São demandas variadas. Você não tem noção do que é as demandas variadas e auxiliar o deputado também no mandato. Sim. Então, como assim, eu era assessor dele, era específico nisso. Porque cada assessor tem uma área específica, né? Principalmente quem, na época, era advogado, que ia fazer as leis, que ia acompanhar
né, a questão do orçamento, a questão Sim. de você formular as leis. Porque toda lei, ela vem da onde? Ela emana do povo. Sim. Então, quanto mais você tem contato com a população, mais você vai criar as leis. Por quê? Porque você tem uma demanda, você sabe qual que é a demanda que a população tem. Isso que é o importante, né? Aqui, como vereador, igual você falou, também tem essa questão. Só que aqui em Rio Grande da Serra, o vereador hoje, principalmente nesse mandato aqui, ele está um pouco, né? Eu não falo por quê? Porque eu sempre estou junto com a população. Mas não tem tanto essa demanda de você criar as leis. E aí eu fico vendo assim, eu não sou um vereador muito de ficar fazendo as leis, por quê? Porque eu gosto de fazer uma lei, um exemplo, quando eu tenho uma lei que eu fiz aqui em Rio Grande da Serra, que foi aprovada na Câmara, que foi o banco de remédios. Porque nós tínhamos uma necessidade das pessoas devolver os remédios, né? Sim. Fraldas, remédios, insumos, porque às vezes você está tratando um parente, essa pessoa teve alta, ou essa pessoa veio a falecer, e você tem aqueles remédios, então você tinha que devolver isso. Sim. E aí tem toda uma legislação sobre isso, porque você não pode devolver remédio, precisa ver a validade, precisa ter Exatamente. tem um monte de situações. Então você cria uma lei. Tem os pressupostos aí. Essa lei até hoje ela não foi regulamentada pela prefeitura. Né? Como tantas leis aqui. Então eu vejo assim, você vê que nós somos um município ambiental, nós temos a proteção ambiental como meta, nós não temos onde crescer. Nós primeiro temos que destrinchar o meio ambiente. Você vê, no mandato passado a gente aprovou várias leis do meio ambiente. Né? Sim. Mas tem muita coisa a ser reformada, tem muita coisa a ser vista, muita coisa que poderia estar se fazendo ao invés de as discussões acaloradas e xingamentos, as colocações dúbias, a próprio efeito eleitoral, né? Porque parece que nós já estamos em campanha, né? O negócio é meio complicado. A campanha é todo dia. Não é todo dia, né? É todo dia. Mas eu vou falar para você, eu também sinto falta disso. E não só nesse mandato, mas em mandatos anteriores. Eu acho que a gente perdeu muito esse mandato aí, teve a cassação do prefeito. Eu não participei, não quis votar, não votei na cassação, não votei na denúncia. Eu particularmente acho que a política tem que se resolver na urna, as pessoas têm que votar. Então quem elegeu o Claudinho de Oliveira foi a população, quem tinha que tirar ele é a população. É um entendimento que eu tenho e é um entendimento que a maioria da população tem, a gente conversa na rua sobre isso. Agora, tem essas demandas que a casa podia ser mais produtiva. Sim. Muito mais produtiva. Mas aí a gente não está falando aqui só do horizonte da Câmara Municipal de Rio Grande da Serra. Sim. A gente vê no federal, né? Mas tem um porquê. Isso tem um porquê. É só as brigas e etc e tal. Na Alesp, não muito. Até a Alesp tem bastante briga, mas a Alesp até caminha. Tanto que a gente vê algumas coisinhas aí. Agora, é muito complicado São Paulo. Quando você fala a participação do povo, que é uma coisa que eu quero colocar aqui, você acha que o povo participa de alguma coisa? Se a gente não vê o povo participar, eu participo muito dos conselhos. Né, Conselho de Desenvolvimento, que iria ser formado, não foi formado, mas Conselho do Meio Ambiente, Conselho do Turismo, que a gente provocou tanto que até que formaram, e etc e tal. A gente participa muito de conselho, mas a gente não vê o povo lá. São pequenas aletas, pequenas sombras da população que aparecem, mas muito poucos. Só a gente que tem um interesse mesmo em algum... a favor ou contra alguma coisa. A gente não vê a participação do povo. Você participou de 2 eleições. Como é que você notou, como é que você pediu o voto? E olha que eu vi você pedindo voto, eu sei como é que foi. Mas eu vou te provocar agora. Como é que você vê essa participação do povo? Como é que foi essas 2 eleições suas, essas campanhas suas? Como é que elas transcorreram? O que é que aconteceu? Noel, é aquilo que eu falo para você. Eu sempre falo assim, por que a gente fala da população participar? Eu peço isso, eu sempre falo para as pessoas que é importante. Porque você tem que criar um mecanismo na sociedade para que ande. E aí, por que não anda? O legislativo não anda? Porque, Noel, quando a pessoa não participa da política, a gente fica restrito a um grupo de pessoas para ser eleito. Então, exemplo, eu vou te dar um exemplo. O vereador, ele deveria ser eleito como? O vereador, o deputado, tanto estadual como federal. Ele devia ser eleito nas proposituras dele, naquilo que ele, defende para a sociedade. Então hoje, você pega um exemplo em Rio Grande da Serra, se você pegar hoje o mapa eleitoral, se você vê 7 mil pessoas não foram votar. Sim. 7 mil pessoas não foram votar. Sim. Você pega 3 mil pessoas, acho que vai dar um número de 3 mil entre brancos e abstenções.
Então você pega um número de 10 mil pessoas. Aí você pega as pessoas que estão com o título cancelado, as pessoas que estão encarceradas. Então você restringe muito. Para um eleitorado do município de quanto? De 35 mil. 35 mil, você falou 7? 10, pode 10 mil. Ó, se colocar 10 mil aí fica pior ainda, né? Então é quase 1/3 da população que não... Entendeu? Não vota, né? Então, se você pega hoje, como que você elege hoje o vereador, como você elege o deputado e como você elege o executivo. Então, se você fica restringido a isso. Então, como que funciona? Eu sou uma pessoa muito ativa. Então, a gente orienta muitas pessoas, não? Porque as pessoas também carecem de informação. Você pega pessoas que não têm a informação correta. E aí você vai estudar. Né, como se fosse mesmo um advogado, né? Você vai buscar informação para você poder orientar aquela pessoa. Né? Então as pessoas têm direitos, só que muitas vezes elas não conhecem os seus direitos. Sim. Então eu vou te dar um exemplo. Eu estou numa briga aí por conta das crianças que fazem tratamento na PAI do Rio Grande da Serra. Estamos começando esse trabalho junto com as mães. Então me procurou uma mãe que ela tem 3 crianças que ela faz tratamento na PAI. E ela estava indo de Uber. Ela estava levando as crianças de Uber. Só que chegou uma hora que ela me procurou porque ela falou, vereador, eu não consigo pagar o Uber. Não consigo mais pagar o Uber. Né? Eu não consigo pagar todos os dias. O meu pagamento é só no final do mês. E aí o que acontece? A prefeitura ela faz esse trabalho de transporte. E aí qual foi o papel do vereador? Orientá-la, né? Orientá-la que ela pode usar o transporte público. O transporte do município, né? Que é gratuito nesse caso. Né? Então... Agora sim, ela vai, ela liga lá, ela pede o transporte, ela é transportada junto com as crianças, resolveu o problema dela. Sim. Então esse é um dos papéis que a gente tem, né? Dentro do legislativo. Entendi. Entendeu? Me fala uma coisa, ainda vou voltar no mandato, ainda não vou entrar na política em si, mas lá no mandato. Qual a diferença do primeiro para o segundo mandato? O primeiro mandato você fez 2 anos. Era o Maranhão presidente, o prefeito. Ó, tá até o presidente na cabeça aqui, que negócio é ver. Mas o Maranhão era o prefeito, etc e tal. Aí você vem para um outro segundo mandato aí. Segundo mandato. Qual a diferença? A diferença não é que meu primeiro mandato foi mais tranquilo, porque a cidade estava mais estabilizada politicamente, né? Então, esse segundo mandato não. Esse segundo mandato, logo que a gente assume o mandato de vereador, 3 meses depois já vem um processo de cassação do prefeito, de denúncia. 3 meses depois. Aí começou denúncias, né? Primeiro foi aquela denúncia da vacina, depois foi outras denúncias né, de requerimento. Então foi um período conturbado, aquele momento que você não tinha uma estabilidade, né? E até você ver, até chegar o processo da denúncia, de cassação, né, da comissão processante. Então foi um momento desgastante para nós na Câmara Municipal e também para a população, porque você não tinha uma estabilidade, né? Aí até que cassaram o prefeito, a vice-prefeita assumiu, que está até hoje aí, né? Até esses dias teve uma denúncia contra ela também. Então, assim, é um mandato que você não tem uma estabilidade política, de você ter um diálogo. A Câmara Municipal, e é isso que eu fiquei o ano passado todinho cobrando dos meus pares da Câmara Municipal e cobrando também do Executivo, que tem um diálogo. Agora, como que se faz política, Noel? Sem diálogo, sem conversa. Sim, é difícil. Né? Então, quem acompanha meu mandato sabe que eu sempre sou uma pessoa do diálogo. E eu também não gosto, eu vou na tribuna da Câmara, eu cobro aquilo que a população me pede, mas em momento nenhum eu ofendo ninguém, não gosto de ofensa. O que a gente cobra de forma dura, correta, mas dentro da lei, né? E a gente quer que o mandato transcorra porque a população precisa, né? Com certeza. Você vê hoje aí 15 mil pessoas que saem todos os dias de Rio Grande da Serra para trabalhar fora. E a gente vê a população e eles querem o quê? Eu sempre falo, né? As 15 mil pessoas querem uma cidade que o pai de família, a mãe de família que vai buscar o seu ganha-pão, quer que tenha uma saúde de qualidade, que seus filhos tenham escola, que você tenha uma tranquilidade para ir trabalhar, né? Deixa eu te perguntar, como é que você chegou a esses 15 mil pessoas aí? Foi os dados da CPTM. Da CPTM? Ah, tá. Os Entendi. Dados da CPTM. Então, efetivamente, não é que todos trabalham lá, né? Não é que todos trabalham fora de Rio Grande. Tem uma coisa, eu fui presidente agora por 2 mandatos da Associação Comercial. E é uma coisa que eu bato muito, que se diz assim, Rio Grande é uma cidade dormitório. O que é mentira. Nós temos
49 mil habitantes, dessa força de trabalho... O IBGE deu 44.170. Menos ainda do que já tinha dado no ano anterior. Então você vê só que a coisa é bruta. Então, dessa força de trabalho, nós temos uns comércios ativos, comércios com mais de 30 anos. A gente tem algumas empresas que são grandes até, que pegam gente de forma que também dão emprego aqui. A cidade não é assim, ela não tem mais de 50% do seu povo trabalhando para fora. E a gente descaracteriza um fato do ABC, em que Rio Grande está inserido, é que as cidades não têm fronteiras, praticamente não tem fronteiras. Ribeirão está do lado aqui, São Bernardo também, nem preciso falar de Santo André, que nos corta feito uma ferida, né? Mauá, então. Mauá, então. Então você vê que não dá para falar isso. Há uma intermitência de gente, um tráfico de gente que trabalha fora de Rio Grande, mas também há o tráfico de gente que trabalha aqui dentro em Rio Grande. E principalmente agora, né? Com essas novas mudanças que teve a cidade, então, muito mais gente de fora trabalha aqui. Sim. Então eu não concordo com esse sentido de cidade dormitório, isso eu não concordo. Mas até perdi o rumo de onde eu queria falar. Até porque quem falou cidade dormitório foi tu. Então não tem muito esse negócio de cidade dormitório. Mas o que eu ia perguntar para você é no sentido de que, o seu mandato foi o mandato seu não, esse mandato dessa Câmara agora, o grande foco mesmo foi o impeachment do presidente Claudinho, ou do presidente não, vamos refrescar aqui, do prefeito Claudinho da Geladeira. Esse foi o grande fato, não é? Mas aí, o Brasil é um país estranho, né, cara? Porque onde a gente olha que tem maturidade, a gente que maturidade tirar um prefeito, é errado tirar um prefeito. E quando a gente olha que, poxa, teve uma maturidade, se tirou um prefeito, foi lá, se votou 2 vezes o impeachment, e aí você vê que não tem essa... Onde é que tá faltando? A maturidade para fazer o impeachment faltou depois do impeachment ou durante o processo? Acho que faltam os dois, né? Faltam os dois. Mas teve o voto, vocês votaram para tirar 2 vezes. Na verdade, eu não votei, né? Eu votei contra. Eu não votei nem na denúncia, para acatar a denúncia, e nem na cassação. Não votou. Não votei, sabe por quê, Noel? Porque é aquela questão, se você for ver, como eu fui diretor da Câmara, e como já estou no segundo mandato, o motivo que usaram para a cassação do Geladeira, um dos motivos que foi a não resposta de requerimentos, tá no regimento interno, tá lá no regimento interno. Só que assim, não é uma prática usual da Câmara, porque você vê, se fosse falar para caçar, devia ter caçado o Maranhão, devia ter caçado o Kiko, devia ter caçado o Ramon, porque assim, não é uma prática na casa de responder 100% dos requerimentos. É engraçado, né, cara? Então assim, eu acompanhei isso, você vê, no meu mandato passado, se eu fiz lá 50, 60 requerimentos, Sim. Não respondeu metade. Era uma prática da Casa de Lei. Sim, mas prática também, a Dilma foi pelas pedaladas, também era uma prática. Então, se a gente for falar desse tipo de coisa, então a gente acha que o Bolsonaro deveria ter saído 5 vezes, porque ele foi além. Né? Mas eu falo. Ele foi além das pedaladas. Mas eu falo aqui, pela coerência. Então eu gosto muito de lidar com a coerência. Então, assim, se eu não reclamei que quando eu estava no mandato do Maranhão, eu não reclamei que não responderam meu requerimento, então por que eu vou reclamar se o Claudinho não respondeu? Uhum. Porque eu vou dizer para você, não é uma prática da casa isso. Não é porque assim, muitas das vezes o vereador, ele resolve as coisas de boca. Né? Ele liga para o secretário, liga para o prefeito, ele resolve as demandas de boca. Muitas vezes a gente nem coloca no papel, entendeu? Muita gente nem faz o requerimento, não faz indicação. Então é uma prática. Então, por isso que eu não achei válido caçar o Geladeira, né? Não foi uma coisa que foi o fim do mundo para poder caçar. Você fez parte do palanque do Geladeira? Você estava com o grupo dele? Não, eu ajudei a Marilza, né? Eu fui candidato com a Marilza e não ajudei o Claudinho na eleição dele. Não votei nele, não era do grupo do apoio dele. O que é estranho é que o Claudinho lutou tanto, aí só foram tantos, né? 3, 4 vezes que ele tentou ser prefeito, e quando ele entra, a gente acha, bom, agora beleza, vamos ver o que ele tem para fazer. E o palanque dele se diluiu, né? Foi uma coisa, o palanque foi diluindo tudo saindo fora, um indo para um canto, outro indo para o outro. E aí eu tive aqui com o Gilvan Mendonça, conversou com a gente aqui.
E essa mesma pergunta que eu vou fazer para você, eu fiz para ele. O que aconteceu com o Palanque? Como é que você, no seu olhar aí de estudioso da política, como vereador, como uma liderança, e que já estava lá, o que aconteceu? O que eu falei para você, Noel, que eu acabei de... Nós estávamos conversando sobre isso, a questão da política, da questão da eleição, né, do período eleitoral, e depois a questão administrativa. Então, é isso que eu sempre falo, você na campanha, você fala um monte de situações, você coloca um monte de situações. Agora, quando você senta na cadeira principalmente de prefeito, sim, você tem que tomar decisões. E as decisões que você vai tomar é mediante o quê? A lei, e mediante o recurso que você tem, e você tem que fazer a parte política. E a parte política qual que é? É o convencimento. É você chamar o vereador, você conversar com o vereador e mostrar para ele o que você quer para a cidade. Então, ali foi um tumulto, né? E aí você viu que vários vereadores não estavam com ele no primeiro momento, depois não estava mais com ele, né? Se formou uma opinião de vereadores lá que tinha que caçar, finalizaram lá, fizeram o processo e caçaram. E aí a soberania da Câmara, o que eu pude fazer foi eu defendi sempre a tese que eu não vou caçar por conta que eu não vejo motivos para caçar. Né, eu particularmente não via motivos para caçar. Então ele perdeu esse tato político tanto com aliados dele como com a oposição, com vários vereadores da oposição. Eu entendo, mas aí não quer dizer uma falta de tato do prefeito? Sim. Em gestar essa coisa? Do staff dele, Noel. Mas isso é uma questão dele. Ele que tem que passar essa tranquilidade para os vereadores e chamar os vereadores para conversar. Né, mostrar o que queria fazer no seu mandato, e aí faltou essa questão política. Eu vou falar para você, eu nunca tive problema com o prefeito Claudinho Ladeira, né, tanto que comigo sempre foi uma pessoa respeitosa, sempre me chamou de senhor, toda vez que eu fui lá, o senhor está bem, o senhor, né, sempre me tratou muito bem. Eu não posso aqui falar da pessoa do prefeito, mas ele perdeu o comando lá, né, perdeu o tato político, tanto que foi caçado pela Câmara, né. Nessa gestão Penha Fumagalli, o senhor tomou uma posição, e agora a gente vai ter que entrar na política, né? Não tem jeito? O senhor tomou uma posição assim que é meio que centro-esquerda, centro-esquerda, centro... O senhor não faz parte da bancada da prefeita, é mais ou menos por aí? Na verdade, eu não gosto muito desses negócios de centro-esquerda, centro-direita, Sim. Eu acho que a gente é frente, tem que ir sempre em frente, e a população. Eu não sei negócio de, porque eu vejo no Brasil hoje esse negócio, né? Porque é direita, é esquerda, eu não gosto dessas coisas, não. Eu acho que a gente tem que trabalhar para a população. Então, o que eu vi? Eu sempre coloquei isso. Eu não votei para caçar o prefeito Claudinho Ladeira. A partir do momento que a Penha tomou posse, ela é a prefeita de Rio Grande da Serra. Então, a gente vai tratar ela com respeito, com educação, mas a gente vai cobrar dela duro, né? Então, eu sempre tomei as minhas decisões na Câmara lá, sempre cobrando, né? E a gente cobra dentro da lei. Eu não gosto de ofender, né? Não é um perfil meu de xingar, né? Eu vejo aí as pessoas chamando de safado, de ladrão, de não sei o quê. E eu particularmente não gosto desse tipo de tratamento, até porque eu gosto de ser tratado com respeito, com educação, e eu também gosto de tratar as pessoas com respeito, com educação. Agora, dentro do campo político, a gente cobra, e cobra duro, cobra forte, né? Igual eu falei para você, pena que a população não acompanha a questão política, porque aí vê o que a gente cobra na Câmara, o que a gente vai na tribuna, o que a gente faz o requerimento, a indicação que a gente faz, cobrando do Executivo para que a máquina ande, para que a cidade ande, para que não falte os insumos para a população, porque quem sofre na ponta é a população, e é a população mais carente que depende do serviço público. Para quem assiste às sessões da Câmara, a gente nota claramente que são dois blocos, né? O bloco da prefeita e o bloco da oposição, que eu chamo até de viúvas do Claudinho, que são pessoas que sempre estão retomando o Claudinho, embora o Claudinho seja uma coisa passada. E eu não vou falar bem do Claudinho aqui, que eu não gostei de muitas coisas que ele fez, que prometeu e não cumpriu. Então, para mim, o desmando péssimo legislador, eu não sei se ele foi péssimo, porque foram 4 mandatos. Agora, como prefeito, realmente ele não tinha na mão nenhuma condição de seguir com a máquina, porque faltava para ele muita coisa. Bom, mas dito isso, a gente nota claramente que são 2 blocos. E nota o senhor ali, meio mais para o lado da oposição, às vezes no centro, às vezes até se direcionando para fazer um apoio à prefeita, mas muito crítico. O senhor nota isso?
Não, para mim é definido, igual exemplo. Eu não me considero uma viúva do Claudinho da Geladeira. Que bom! Até porque eu não fico olhando pelo retrovisor. Eu fui base do prefeito de Geladeira naquele momento porque a gente queria uma Rio Grande da Serra melhor. Sim. E no meu entendimento, ele foi eleito prefeito, né? Na chapa junto com a Penha, que hoje é a prefeita. Então, o meu entendimento é esse. A gente, né, fez uma tratativa de manter, né, tanto você vê, foi um prejuízo político muito grande essa questão dele ter sido cassado. Continua sendo. Você vê, eu mesmo aqui na Vila Lopes, aqui, a gente teve um prejuízo no mandato para a população, que era para a gente ter até o asfalto hoje, né, era para ter na nossa, pelo menos na linha principal do ônibus aí, então a gente não teve um prejuízo, a gente teve um prejuízo. Agora, as pessoas me falam muito disso, mas, Noel, o que eu vejo assim, eu como vereador, eu não vou ficar agora, toda hora, criticando a prefeita porque o grupo político cassou, né, os vereadores caçaram o prefeito Claudinho de Geladeira e ela subiu. O que eu preciso ver é o seguinte, a população que precisa de orientação, a população que precisa ser defendida. Então, o que eu faço na Câmara hoje? É a defesa da população. E isso passa, Noel, na cobrança da administração. Então, vou te dar um exemplo muito claro do que eu falo. Eu via muito o vereador, né, meu amigo, o vereador Akira, ele sempre, né, o Marcelo Akira, ele sempre cobrava na tribuna a questão da gente não ter fralda, né, no município. E aí eu me atentei àquilo, aí eu fui querer saber o porquê que não tinha, né? Então eu fui até a Secretaria de Saúde, conversei com o secretário sobre essa questão. E ele falou, vereador, não temos porque não tem licitação. Sim. Né? Então, assim, quem faz a licitação? A Secretaria de Administração. Então, eu fiz um documento, um requerimento para a Secretaria de Administração, cobrando o porquê que não tinha feito uma licitação para comprar as fraldas. E aí foi que, em fevereiro de 2023, foi feita a licitação para a compra das fraldas. Então, tem a licitação, né? As fraldas, às vezes, atrasou agora 3 meses para comprar, mas é uma questão que a gente tem cobrado da Secretaria de Administração do município, que se faça esse cronograma de você comprar, né? Se você compra 1.000, quando estiver chegando lá no finalzinho, você já tem que fazer a compra, não espera zerar para você poder fazer a compra, porque aí isso é a questão técnica. Você vai fazer uma compra Sim. hoje, você precisa, né? Primeiro, se você hoje, você tem várias modalidades de licitações, né? Sim. E aí você precisa ver qual que foi feita a modalidade, você não pode deixar acabar, você já tem que pedir para comprar, ou já vai fazendo outra licitação, porque Mas às isso vezes não a é... licitação dá deserta, às vezes você é uma licitação que é impugnada, isso vai demorar. Só que assim, a população, ela tem o direito, e ela está cobrando o direito dela porque ela é pagadora dos impostos. Agora, ela não quer saber se é uma questão técnica, ela quer saber se é atendida. E o administrador, ele tem os seus auxiliares, e os seus auxiliares têm que dar essa resposta, né? Sim. Então é a mesma coisa da casa da gente. Eu na minha casa, às vezes eu passo lá no armário, abro o armário, eu vejo que está faltando uma caixa, está acabando o leite, o que eu vou fazer? Eu já vou no mercado, já compro a caixa e já substitui lá. Então é isso que a prefeitura tem que fazer. Mas esse não é o papel do vereador, né? Não, Esse é o papel do administrativo. Não, esse é o papel do vereador, porque o vereador, ele é o fiscalizador. O papel do administrativo é não deixar faltar. Quando falta, o vereador tem que ir lá apertar, o vereador tem que cobrar. É igual a gente faz a fiscalização. Então, você veja bem, a questão da fiscalização, tal, eu acho que é certo, é conveniente até, mas o que eu digo assim, o senhor não está fazendo aí o papel do vereador, o senhor está dizendo para ele como é que ele tem que fazer. O senhor está dizendo para ele, olha, você tem que fazer isso porque provavelmente não tem quem administre. Não, mas aí não é assim. Você veja bem. Não, o que eu estou falando para você aqui é o quê? É o conhecimento que a gente tem da parte administrativa. É um conhecimento que eu tenho. Sim, mas toda vez, vereador, que o senhor deixa, veja bem, toda vez que o senhor faz a parte administrativa, porque ninguém lá fez isso, não é? Porque ninguém olhou, olha, qual é a demanda, quantas faltas nós precisamos, entendeu? Isso aí é administrativo. Mas não é isso, são 2 momentos. Primeiro, né? Isso é administrativo, Primeiro assim, isso é uma observação que a gente faz, por quê? Porque a gente tem uma experiência, a gente tem um conhecimento da parte administrativa do município. Ponto. Sim. Aí você vai lá e cobra. Mas, via de regra, nem todo mundo tem esse conhecimento. E quando não tem esse conhecimento, aí que entra o papel de quem? Do assessor. Para orientar o quê? Para orientar o vereador
que não têm esse conhecimento técnico. Então, exemplo, eu, como graças a Deus a gente lê muito, já passou pela prefeitura, né, fez um curso de direito, a gente tem uma certa vantagem porque a gente tem esse conhecimento. Então você vai direto naquilo que é o ponto. Mas isso é uma questão do vereador, porque é uma questão de fiscalização. Então, eu sempre falo para as pessoas, você tem lá a Secretaria de Saúde, e o pessoal fala para mim, por que eu defendo o secretário de saúde? Vereador, o senhor, o seu papel é cobrar, só cobrar, é só fiscalizar. E até cobrar. Mas veja bem, quando das fraldas, de comprar as fraldas, todo esse relatório que o senhor deu aí, eu iria dizer que o senhor está lá na sessão lá do... Não é? Ou o senhor é o cara do almoxerifado, ou o senhor é o secretário, alguma coisa. Porque isso não é o papel do vereador. Esse é o papel do vereador. Não é o papel do vereador. É o papel do vereador, sabe por quê? Não pode ser o papel, porque toda vez que o senhor perde tempo para ir lá, para descobrir, o senhor não está fazendo o papel que é o papel do vereador. Peraí, eu não fui lá. Então assim, vamos lá, vamos de novo. Quando você tem uma cobrança da população, porque toda vez que se você for nas sessões, você vê que toda a pauta da sessão, a maioria delas, é pautada às vezes no Facebook. São as cobranças das pessoas. Então, exemplo, vou te dar um exemplo claro aqui. Nós estamos com um problema aqui na Vila Lopes. Sim. Na Vila Lopes hoje está faltando insumo, que é o material para o dentista. Certo? Então, exemplo, eu falo por mim. Eu sou vereador, né? Então, toda vez eu passo na UBS da Vila Lopes. Né? Eu ando na Vila Lopes, as pessoas sabem que a gente anda na Vila Lopes. Né? A gente passa... Mas lá não tem um encarregado. Tem, mas vamos lá, esse é o exemplo que eu vou te dar. A prefeitura não tem um almoxerifado para essas compras. Mas vamos lá, vou te dar um exemplo, deixa eu terminar de falar. O senhor está fazendo o papel do almoxerife. O senhor está fazendo o papel... Essa é a verdade. E sabe o que dói aí? Porque o senhor devia estava pensando as leis, reestudando as leis, melhorando as condições. Vamos lá. Por quê? É igual o senhor falou ainda agora aí, porque a moça não conhecia nenhuma lei, o senhor teve que ir lá explicar para ela, certo? Se não constasse na lei esse auxílio aí para ela, era obrigação do senhor fazer um projeto e dizer, olha, tem demanda para isso aqui, vamos votar isso aqui. Quando o senhor não faz isso, quando o senhor faz, por exemplo, a vez do almoxerifado, a vez do planejamento lá de compra, eu não sei quem mexe com compras lá na prefeitura, mas você veja bem, esse não é o papel do vereador. Deixa eu te explicar, esse é o papel do vereador. Não pode ser. Esse é o papel do vereador, então eu vou te dar um exemplo. Então hoje, eu sempre passo na UBS e a gente sempre pergunta como que está o andamento, está bem, está andando aqui. Então, uma munícipe da Vila Lopes, ela já tinha mandado no meu WhatsApp que nós estamos com falta de material, né, do odontológico, do dentista, né? Então esse é um problema, porque a gente tem que fiscalizar e a gente tem que cobrar. Por quê? É aquilo que eu te falei. Por que faltou? Faltou porque eles perderam o time de comprar para poder repor. Agora nós vamos levar mais 3, 4, 5 meses para eles poderem fazer o que? A compra desse material, sendo que já podia ser feito. Essa é uma questão. Agora, a questão que eu falo para você das leis, e aí, Noel, Rio Grande da Serra, eu já falei aqui no início, a gente estava conversando. As leis, ela parte da onde? Da população. Quando você tem uma demanda da população... Aí é que tá. Você apresenta... É da população. Mas esse estudo das leis e das demandas é feita por vocês, vereadores. Sim. São os senhores que vão apresentar, olha, tem essa solução, vou ouvir a população ou vou ouvir o departamento e vou apresentar uma solução em forma de lei. Sim. Quando os senhores não fazem isso, presta bem atenção, quando os senhores não fazem isso, os senhores estão deixando de fazer. Eu concordo com você que você está fazendo essa atitude aí de fiscalizar lá dentro e de prover e de mandar dizer, faz isso aqui. Isso não é lei, isso aí é executivo, é alguém que faça, não é? Quem tem que ver isso aí é o almoxerife. A partir de uma demanda, ele vai crescendo isso aí, vai sabendo o que vai comprar, até para saber se tem dinheiro. Às vezes fica olhando assim, vocês trabalhar na Câmara, e agora eu estou entendendo pelo que você está falando. Se a lei, se as demandas são passadas pelo Facebook, e se vocês leem o Facebook, o que acontece com a prefeitura? Não tem administrativo? Por que essas questões do administrativo não estão sendo resolvidas por eles? Tem, aí é uma questão que não depende do vereador, porque aí é questão de gestão. Aí cada um faz uma gestão. Então. Se eu fosse o prefeito, você tem uma forma de fazer a gestão. Sim. Né? Então, assim, hoje, quem é o prefeito tem a forma de fazer a gestão. Você confunde as pessoas. Não. Eu estou entendendo que você está fazendo o seu trabalho porque você tem uma preocupação. Se o munícipe te reclama, você vai lá e vai ver o que está acontecendo.
Mas é óbvio que essas demandas, esses estudos, esses borderôs, quem produz é o administrativo, é ele que tem que ter essas noções. Mas aí que eu falo para você, por isso que eu não concordo quando você fala isso. Por quê? Porque o vereador, ele é o quê? É o representante da população. Então o vereador hoje, ele é o elo de quem? É o elo da população com o prefeito, com a prefeitura, certo? Sim. Então, exemplo, toda vez que eu sei que eu tenho uma demanda, eu tenho que ir lá saber o porquê que não está andando essa demanda. Para quê? Para às vezes dar até o quê? Que o secretário dê uma atenção naquela situação, porque aquela situação está prejudicando a população. Ensinar o secretário a secretariar, a comandar. Não, na verdade não é. Por que acontece, Noel? Às vezes você vê, e isso acontece muito, o secretário, ele tem uma demanda enorme na secretaria dele. E às vezes aquela demanda dentro da secretaria não é a prioridade da população. Então toda vez que o vereador identifica que aquela demanda tá a prioridade, é obrigação do vereador lá, secretário. Não, com certeza. Dá uma atenção aqui, porque isso aqui está sendo mais precioso, isso aqui tem mais precisa mais ser feito isso aqui. Qual é o organograma? Você foi do departamento lá, você foi diretor da Câmara, como é o organograma da Câmara? Como é que funciona? Tem as comissões, tem o vereador, tem as comissões, você faz parte de qual comissão? Então, hoje eu assumi falhamente, eu estou na transporte, porque a gente está numa demanda, porque eu vou te falar uma coisa, o vereador Akira, né, o vereador Roberto Contador e o vereador Elias, nós entramos com um mandado de segurança no judiciário por conta das comissões permanentes da casa. Por quê? Porque lá não foi feito o sorteio da forma correta. Então você vê, a nossa justiça é morosa. Uma situação que nós temos um regimento interno da casa, onde o regimento ele disciplina como que é a votação, como que é a distribuição das comissões permanentes na casa. E hoje, para você ter uma ideia, está judicializada. Está judicializada na casa. E uma cobrança que a gente faz, porque as comissões também na casa, e isso é uma falha da Casa de Leis, as comissões, elas não funcionam. Elas não funcionam. Eu imagino que não funciona porque o cara está preocupado com outra coisa que não as comissões. E para você ver, quantas vezes eu fui na tribuna da Câmara e quantas vezes eu falei, não vou votar, por quê? Porque não tem o parecer das comissões. Por quê? Porque são assuntos, né, de relevância. Sim. Então, Noel, então isso que eu falo para você. Aí entra naquela celeuma de que você colocou aqui. Por que a população não participa? Os conselhos estão aí, sim, as entidades estão aí, mas elas não têm para quem falar. Sim. E muitas vezes você sequer... Olha, eu nunca vi relatório. Outro dia eu precisei de um relatório no Conselho de Meio Ambiente. Era um relatório sobre a Biquinha Matarazzo. Não existe papel, não existe nada. Certo? E sendo que vocês são muito mais organizados do que a própria prefeitura. É bom dizer aqui que a prefeitura não tem nada... o acervo de documentos da prefeitura eu não sei onde é que fica, porque não existe nada, não tem nada digitalizado, não tem um sistema de arquivo das coisas, tanto que a Secretaria do Meio Ambiente está fazendo processos para o latifúndio aí, para viabilizar construções, etc e tal, e que tem pegadas de documentos aí que eu fico muito preocupado com isso. Onde é que eles estão guardando isso aí? Não é? Porque a gente já teve 2 governos que saíram e a gente teve denúncias de que sumiu todos os documentos, sumiu o computador, sumiu tudo. Eu acho que a prefeitura tem um contrato com uma empresa que guarda os documentos, né, esses arquivos. Ah, sim. A Câmara também tem, a prefeitura também tem. Essa é uma preocupação que vocês já tinham antes mesmo, que eu me lembro que vocês até para poder colocar as sessões online tinha que ter guardar onde guarda as imagens, etc. Tal. Essa não é uma preocupação que vocês vereadores deveriam ter? Aí a coleta de informações, a coleta de documentos, talvez a prefeitura não funcione tão bem assim, porque falta ela informações. Você requer informações e ela não tem um sistema de informações. Você não nota isso? Como é que... Sim, eu tenho visto, tem melhorado bastante, até agora, porque no governo do Geladeira foi criado o Diário Oficial. Então hoje tem até melhorou muito essa questão, né, da gente guardar os documentos, as leis, as pessoas terem acesso às leis, ter acesso às portarias, né, ter acesso à vivência da prefeitura. Sim. Então eu vou te dar um exemplo. Da prefeitura não, da Câmara. Da prefeitura e da Câmara. Da Câmara eu até consigo acessar alguns documentos, não são todos. Por exemplo, esse documento que eu precisei não existe mais, porque ele está numa pilha de material que foi jogado num canto lá, molhou tudo, não tem como
salva mais. Na verdade molhou, né? E na verdade também a Câmara contratou uma empresa para digitalizar todas essas leis. A gente está aguardando agora a finalização. Então. Da Câmara. Da Prefeitura tem essa questão agora do Diário Oficial, que maravilha, pra você ver. Hoje você não precisa ficar ouvindo, você vai lá ler e você sabe o que está acontecendo no município. E esses você processos sabe, né? que são logísticos, igual que o senhor citou aqui da fralda, é um processo logístico, que tem todo um relatório, tem todo um borderô, pelo menos eu imagino que seja assim, né? Para poder você ter até uma ideia no futuro, sabe? Olha, gastamos tanto, não estamos gastando mais, ou vamos gastar mais, e você tem uma pré-visão do que você vai gastar e tal, poder colocar no orçamento. Então, eu tô vendo aqui um local aí que a falta de informações e a falta desse banco de dados é que deve estar atrasando isso. O senhor não concorda com isso? Que isso é uma coisa que os vereadores deveriam olhar também? Não é isso. A digitalização? Não é isso. Porque assim, foi feita a licitação. A licitação é uma questão administrativa. Agora, o que falta, no meu ver, e eu cobrei já fiz documento, já discuti muito em tribuna, eu vejo que hoje tem que melhorar a Secretaria de Administração. Eu acho que precisa ter mais pessoas lá, mais pessoas técnicas lá trabalhando. Para quê? Para que possa andar, possa girar, porque a Secretaria de Administração no município é o coração. Lá você compra, lá você faz a licitação, sim, lá com você certeza. faz o contrato, você precisa dar agilidade lá. E o que eu vejo hoje, e a gente tem cobrado muito isso na tribuna da Câmara, é a falta de agilidade na Secretaria de Administração, que tem travado muitas coisas no município. Entendeu? E precisa ter mais pessoas lá. Sim. Eu falo muito da informação porque a informação ela tem que ser pertinente. Sim. É isso que faz, não é Facebook que faz o munícipe participar. Não. O que faz é o munícipe querer a informação e ter acesso a ela. Sim, informação é tudo, né? Sim, informação na vida da gente é tudo. E quando você nota que essa informação não está lá e não está disponível, nem para vocês, vereadores, aí fica difícil, né, vereador? Não, aí tem outro caminho. A gente tem que ir até a Secretaria de Jurídico, tem que estar lá. A lei tem que estar lá. Sim. Porque toda lei, ela está no jurídico, ela tem que estar lá. Então a gente recorre ao jurídico lá, porque a lei tem que estar lá. Então esse segundo mandato seu, como é que você avalia ele? Você olha aí, você como vereador, posso até perguntar depois qual é a sua avaliação da Câmara, como é que a Câmara foi, mas você como vereador, o que você acha? Você evoluiu, involuiu, melhorou a sua gestão, como é que você está vendo esse futuro aí? Como é que você vê isso? Eu vejo assim, que a gente aprendeu mais, né, porque foi por todas essas questões jurídicas, todas essas questões de que aconteceu, de cassação, né, tudo isso evoluiu muito para a gente aprender mais. Né? Todo dia a gente aprende, a gente vai morrer e não vai saber tudo desse mundo. Mas eu aprendi muito, a gente conheceu mais pessoas, né, a gente tira um diálogo maior com a população. E no meu mandato particular eu achei que foi bom, cresci, aprendi. Agora o que me deixou triste é porque nós poderíamos estar muito mais avançado na questão do município e a gente não avançou tanto, né? E é isso que me deixou triste, né? O mandato era para estar mais evoluído, a cidade era para estar mais avançada aí, a gente não conseguiu. Mas está caminhando, né? A questão administrativa ela depende muito da política também, se você for ver. A questão administrativa ela está caminhando, né? Eu faço a seguinte leitura: nenhum depende da política, mas todos estão interligados. A política é ruim porque é as narrativas, né? Sim, então, a narrativa, e aí a narrativa vai pelo interesse de cada um. E aí que você vê a população que já não gosta da política, com essas brigas, com essas narrativas, ela vai se afastando cada vez mais. Aqui eu vou fazer um agradecimento público, porque eu acho que as sessões da Câmara são muito tediosas, irresponsáveis, violentas em muitos momentos, e o senhor tem sido, às vezes o senhor tem uns pega pra capar lá, mas não é nada além do que é seu direito ou do que o senhor achou que é seu direito. Pelo menos a gente não ouve o senhor desrespeitar ninguém. A prefeita Penha Fumagalli foi muito desrespeitada esse ano, principalmente por essa pessoa que o senhor citou aí várias vezes, com desonra, com palavras homofóbicas, com uma perseguição à pessoa e não à administradora.
Porque quando a crítica é a administrador, eu tive críticas aqui ao senhor, mas de maneira nenhuma faltei com respeito ao senhor, Lógico, porque não temos, sou seu amigo, além de tudo sou seu amigo, não posso faltar mesmo com respeito. Não, até porque o diálogo é tudo, né? Sim, com certeza. Então eu agradeço o senhor pela ponderação, pelas colocações sábias colocadas, porque o senhor é exemplo, né? O senhor está lá com um papel de liderança, foi eleito para isso, então eu agradeço aí pela lição que nos deu de olhar para as crises e resolvê-las com paciência, com coragem e principalmente com lei, né? A lei é tudo, vivemos em sociedade. A sociedade, você vê, o Brasil é legalista, né? Tudo é lei. Eu sempre falo para as pessoas, tudo é lei, né? Sim. Eu sempre dou um exemplo, nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe, né? E o poder público só pode fazer o que está na lei. Então tudo que o poder público vai fazer, tem que ter uma lei. Então eu sempre cito o exemplo de um carro. Você vai comprar um carro hoje, você vai comprar um carro, você vai comprar o carro que você quer, da marca que você quer, da cor que você quer, não é isso? E acabou. O poder público não. Quando vai comprar um carro, precisa fazer o quê? Precisa fazer primeiro um edital. Você discriminar o carro todinho. Se ele é sedã, se ele é hatch, se é com liga leve, roda de liga leve, se é de ferro, se tem som, se não tem som, se tem vidro elétrico, se tem porta elétrica. Então você precisa discriminar o carro que você quer. Depois você vai lançar e vai comprar o menor preço. Aí aquele carro que você discriminou, ele pode ser Chevrolet, ele pode ser Volkswagen, ele pode ser Fiat, pode ser Renault, pode ser qualquer marca, mas dentro daquilo que você discriminou. Sim. Então essa é uma grande diferença do poder público para nós. E aí, Noel, eu não entro no mérito, eu fico chateado como munícipe, né? E a gente fica chateado porque a Câmara ela podia render muito mais do que aquelas brigas todas as quarta-feiras. Mas a gente tem que respeitar cada um. Eu respeito todos me respeitam. Igual você falou, quando eu desço um pouco do salto, é porque eu vejo que tem alguma ofensa à minha pessoa, tem alguma ofensa a algum munícipe, a gente vai sair em defesa, porque a gente também tem que ser duro nas palavras, mas não as palavras de baixo calão, não as palavras ofensivas, mas a gente tem que ser duro. Quando precisa ser duro, a gente é duro. Sim. Então eu sempre falo, igual nós somos com nossos filhos, igual eu tenho meus filhos, tenho meus netos, né? A gente é duro quando precisa ser duro. Quando precisa ser carinhoso, amoroso, a gente vai ser, né? Então é de acordo com o que você recebe. 2024 é um ano eleitoral. Quais são os seus projetos aí para o futuro? Como é que o senhor se vê em 2025? Então, a gente, esse ano aqui tem a eleição, a gente vai colocar pré-candidatura de novo aí a vereador, né? Espero que a gente repita os votos que a gente teve aí no município, que é os votos das pessoas que confia no nosso trabalho, que tem divulgado o nosso trabalho, que as outras pessoas também que não conhecem o nosso trabalho, que entrem nas nossas redes sociais, que assistam a sessão das câmaras, que vejam o nosso posicionamento lá, o que a gente defende, o que a gente cobra para o município, e que em 2025 a gente tem um novo prefeito em Rio Grande da Serra, que teremos um novo prefeito, se Deus quiser, e que a gente tenha, né, os vereadores aí na Câmara Municipal representando a população, e que a gente possa unir forças, todos nós podemos unir força, para desenvolver ainda mais o nosso município, que é tão carente, que precisa de tantas coisas, Noel, só não precisa de briga. A gente precisa de muitas coisas, mas não precisa de briga. Bacana. Né? Porque briga não leva a lugar nenhum, né? Não. Né? Bom, cara, foi muito bom, espero que você tenha gostado. Eu gostei, vamos ver mais vezes aí, agradecer ao seu público, né? Na verdade, desculpa que eu não falei nem boa tarde pro seu grupo. Não, que é isso, não tem nada a ver. Eu tô aqui dando boa tarde. Fica tranquilo. Não sabe, né? O cara pode assistir de noite. Mas olha, eu quero primeiro te agradecer, achar que é válido, é legal. A gente tem algumas críticas, algumas delas a gente até tratou aqui, mas o tempo passa rapidinho, já é uma hora de entrevista aí, de bate-papo. Mas eu só quero te colocar aí meus agradecimentos e abrir para você fazer as suas considerações finais, querido. Tá bom. Eu agradecer você, agradecer seu público aí pela oportunidade, dizer para você que a gente só tem um intuito na vida, Noel, é a gente deixar um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Porque a gente com saúde, a gente corre atrás, e a gente atender essa população aí de Rio Grande da Serra, que é uma população que a gente conhece, uma grande maioria delas, pessoas boas, trabalhadoras, pessoas que querem o desenvolvimento da cidade e que confiem em nós políticos. E nós temos que dar a resposta através de um mandato íntegro, né, um mandato que a gente possa atender às demandas da população, dizer que o nosso mandato está à disposição, né, a gente está na rede social, tem meu telefone na rede social que a gente tem lá, na Câmara também à disposição, e é isso que eu ia dizer, a gente quer o melhor para Rio Grande da Serra sempre. Valeu, querido, obrigado. Like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.